O caminho libertador de Jesus é a resposta aos guardiões da verdade. Neste vídeo, vamos ver um resumo da audiência geral desta quarta-feira, 23 de junho de 2021, com o Papa Francisco. E peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe aquele seu joinha e, se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. O caminho libertador de Jesus é a resposta aos guardiães da verdade. Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira. Uma série de catequeses inspirada na Carta aos Gálatas foi o anúncio hoje do Papa Francisco na audiência geral. Na semana passada, o Pontífice concluiu o ciclo sobre a oração, ao qual dedicou 38 catequeses. Espero que com esse itinerário de oração tenhamos conseguido rezar melhor. 40 minutos. Este foi o tempo que o Papa Francisco dedicou a cumprimentar e saudar os fiéis e peregrinos, cada vez mais numerosos, no Pátio San Damaso, onde se realiza a audiência geral. Não obstante o calor, Francisco não deixou de fazer brincadeiras, ouvir confidências, assinar teses e livros e abençoar quem se aperta para ter pelo menos um segundo da atenção do Papa. Já diante do microfone, o Pontífice iniciou um novo ciclo de catequeses. O tema agora será inspirado no apóstolo Paulo, mais precisamente em Carta aos Gálatas. È una lettera molto importante, direi anzi decisiva, non solo per conoscere meglio l'Apostolo, ma soprattutto per considerare alcuni argomenti che egli affronta in É uma carta muito importante, diria até decisiva, não só para conhecer melhor o apóstolo, mas sobretudo para considerar alguns dos temas que ele aborda em profundidade, mostrando a beleza do Evangelho. Parece escrita para os nossos tempos, explicou o Pontífice. Entre os temas a serem explorados nas próximas semanas estão a conversão, a liberdade, a graça e o modo de vida cristão. Mas a primeira temática abordada por Francisco foi a obra de evangelização realizada pelo apóstolo, que visitou as comunidades da Galácia, pelo menos 2 vezes, durante as suas viagens missionárias. Sabe-se que os Gálatas eram uma antiga população celta que, através de muitas vicissitudes, se estabeleceu na extensa região da Anatólia, que tinha sua capital na cidade de Ancira, hoje Ankara, capital da Turquia. Paulo relata apenas que, por causa de uma doença, viu-se obrigado a permanecer naquela região, fato que indica que o caminho da evangelização nem sempre depende da nossa vontade e dos nossos projetos, mas requer a disponibilidade a deixar-nos plasmar e seguir outros caminhos que não estavam previstos. Para o Papa, é interessante notar a preocupação pastoral de Paulo, pois havia muitos infiltrados semeando teorias contrárias aos seus ensinamentos, chegando ao ponto de o difamar. Como alguém dizia, notou o Pontífice, vêm os abutres a destruir a comunidade. Come si vede, è una pratica antica questa, di presentarsi in alcune occasioni come gli unici possessori della verità. Como podemos ver, é uma prática antiga, apresentar-se em certas ocasiões como o único possuidor da verdade e procurar menosprezar o trabalho dos outros, até com a calúnia, afirmou. Entre as intrigas, os adversários argumentaram que os Gálatas teriam de renunciar à sua identidade cultural, e os mesmos se encontravam numa situação de crise. Para eles que conheceram Jesus e acreditaram na obra de salvação realizada através da sua morte e ressurreição, foi verdadeiramente o início de uma nova vida. Mas se sentiam desorientados e incertos sobre como se comportar e a quem ouvir. Pensiamo in qualche comunità cristiana o qualche diocesi, si incominciano le storie e poi finiscono per screditare il parroco, il vescovo. Pensemos em alguma comunidade cristã ou diocese, disse o Papa. Começam as histórias e depois acabam
por desacreditar o pároco, o bispo, é precisamente o caminho do maligno, dessas pessoas que dividem e não sabem construir. E nesta carta aos Gálatas, vemos este procedimento. Uma situação que se apresenta também hoje, constatou Francisco. Non mancano nemmeno oggi, infatti, predicatori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, possono turbare le comunità. Ainda hoje não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação, se apresentam não para anunciar o Evangelho de Deus, que ama o homem em Jesus crucificado e ressuscitado, mas para reiterar com insistência, como verdadeiros guardiães da verdade, qual é a melhor maneira de ser cristão. Essas pessoas afirmam que o verdadeiro cristianismo é aquele a que estão ligados, frequentemente identificado com certas formas do passado, e que a solução para as crises de hoje é voltar atrás, para não perder a genuinidade da fé. Também hoje, como outrora, existe a tentação de se fechar em algumas certezas adquiridas em tradições passadas. O traço distintivo dessas pessoas, segundo o Papa, é a rigidez. Diante da pregação do Evangelho que nos torna livres, nos faz alegres, estes são rígidos. Mas é o próprio apóstolo que indica o caminho a seguir. E é o caminho libertador e sempre novo de Jesus crucificado e ressuscitado. É o caminho do anúncio, que se realiza através da humildade e da fraternidade. Os novos pregadores não conhecem o significado da humildade, da fraternidade. É o caminho da confiança mansa e obediente, que os novos pregadores não conhecem, na certeza de que o Espírito Santo age em cada época da Igreja. Em última instância, a fé no Espírito Santo, presente na Igreja, nos leva avante e nos salvará. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Francisco se une em oração a atingidos por incêndio na Polônia. O Papa Francisco, durante a tradicional saudação aos peregrinos de diversos países, ao final da audiência geral desta quarta-feira, saudou os poloneses e pediu solidariedade às famílias atingidas por um incêndio no final de semana. O fogo destruiu 44 edifícios, incluindo casas e fazendas, em Nova Biała, uma pequena vila ao sul da Polônia, a cerca de 70 quilômetros de Cracóvia, capital da região. Cari fratelli e sorelle, mi unisco nella preghiera. Caros irmãos e irmãs, eu me uno em oração àqueles que, sábado passado, em Nova Biała, sofreram um grande incêndio. Graças a Deus não houve mortes. Pedimos a graça da consolação, do apoio e da solidariedade humana por aqueles que perderam as casas e as propriedades. Segundo informações da agência de notícias CIR, 9 pessoas ficaram feridas. As operações para apagar o fogo no sábado mobilizaram cerca de 400 bombeiros. Registros desse tipo não são uma novidade para a região, porque os edifícios, construídos em madeira, que ficam próximos entre si, típicos de Spisz, uma das regiões mais atrativas da Polônia, em outras ocasiões já favoreceram a propagação das chamas. Desta vez, porém, o fogo acabou afetando grande parte da aldeia. A polícia já está investigando as causas do incêndio. Vi benedico di cuore. Um super-herói na audiência geral. O Homem-Aranha é realmente um super-herói bom. Trabalha como funcionário numa empresa de portal em Vado Ligure, na Itália, mas depois coloca a máscara e o traje do Homem-Aranha e vai ficar ao lado das crianças internadas nos hospitais. Na manhã desta quarta-feira, na audiência geral com o Papa Francisco no Pátio São Damaso, o Homem-Aranha não só entregou a máscara de super-herói, como também revelou sua identidade, Mattia Vilardita, de 28 anos, e sua próxima missão,
as alas pediátricas do Hospital Agostino Gemelli, onde irá com a banda musical da Polícia Italiana por iniciativa da Inspetoria de Segurança Pública do Vaticano. Mas os verdadeiros super-heróis são as crianças que sofrem e suas famílias que lutam com tanta esperança, disse Mattia. Eu me visto de Homem-Aranha para tirar um sorriso das crianças que estão no hospital. Faço isso porque tenho uma doença congênita. Durante 19 anos, eu entrava e saía do Hospital Gaslini, em Gênova, e eu teria gostado muito, quando estive lá, sozinho no meu leito, de ver o Homem-Aranha entrar pela janela do meu quarto, disse ele. É assim que se torna Homem-Aranha, com o coração. Não há um curso para super-herói, mesmo que Mattia tenha criado a Associação Super-Herói nos Hospitais. Somos um grupo de jovens envolvidos no trabalho voluntário que, vestidos de heróis, levamos momentos de distração nas alas pediátricas dos hospitais. Eu usei pela primeira vez esta máscara 4 anos atrás, no Natal. Tinha que entregar um computador no Hospital São Paulo de Impéria e inventei algo que pudesse divertir as crianças que estavam vivendo o que eu também tinha vivido. O Homem-Aranha também realizou suas proezas no período de lockdown. Fiz mais de 1.400 chamadas de vídeo, já que não podia ir pessoalmente, disse ele. Mattia acompanha as crianças através do contato contínuo com seus pais, até mesmo quando elas voltam para casa. Organizamos festa surpresa ou simplesmente a entrega de uma pizza, frisou. No ano passado, o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, concedeu-lhe a honra de mérito por altruísmo e iniciativas fantasiosas com as quais ele contribui para aliviar o sofrimento dos pacientes pequeninos dos hospitais. Poderia ser a definição perfeita de um super-herói, alguém que tenta tornar o mundo melhor do que o encontrou. Entre os presentes na audiência estavam também representantes do prêmio Maria Grazia Cutuli, que leva o nome da jornalista do Corriere della Sera, assassinada no Afeganistão em 2001. Por fim, com particular afeto, o Papa saudou a vovó Alba, acompanhada de seu neto Valério, que com o entusiasmo de seus 95 anos venceu a Covid-19, um testemunho que é um verdadeiro incentivo para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado em 25 de julho próximo.